Boa noite, boa noite, boa noite. Vou aqui me apresentar, fazer uma live bem curta hoje para falar um pouquinho sobre o meu trabalho de hipnose clínica. Prazer ter todos vocês aqui. Deixa eu ver quem que tá aqui. Opa, maravilha, já tem bastante pessoas. Vou começar aqui falando um pouquinho de quem sou eu, o que eu faço, qual é o meu trabalho. Para quem ainda não me conhece, me segue aí saber um pouquinho mais, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui. E vamos lá, quem sou eu? Meu nome é Vander Lopes, do canal Vander Hipnose, e eu sou formado em hipnose clínica pelo Instituto Lucas Naves, e desde então não parei de fazer cursos, me aperfeiçoar, e trabalho somente com hipnose clínica. Essa virou minha fonte de renda exclusiva e eu sou muito grato e muito feliz por isso, né? Então, eu trabalhei durante muito tempo em uma outra área, que foi na área de comércio, durante 12 anos, e lá eu trabalhei muito com pessoas. E lá eu percebi essa minha vocação, esse meu fascínio por estar lidando com pessoas. Já trabalhei com vendas, com liderança, dono de loja, tudo que você imaginar eu já vendi. E apesar de ter uma facilidade muito grande para vendas, eu escolhi justamente trabalhar com a mente humana, que é uma coisa que me fascina ainda mais. Eu separei aqui para vocês alguns depoimentos, para vocês que não conhecem ainda um pouco da minha história, poderem estar vendo um pouquinho, que às essa fica meio difícil de achar aqui no meu Instagram. Geralmente está aqui nos meus destaques. Eu vou ler alguns depoimentos aqui para vocês e provavelmente eu vou colocar essa live no YouTube para quem quiser assistir posteriormente, tá bom? Vamos ver aqui, cadê uma? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aproveitando aqui, utilizando a arte do improviso, né? Aqui, ó, primeiro depoimento. Esse depoimento aqui foi de uma pessoa bem próxima que estava passando por um momento intenso de tristeza muito profunda e estava até com pensamentos suicidas, né? E aí a pessoa que me indicou ela tirou um print dessa conversa aqui, que foi o seguinte: aquela sessão realmente me fez bem. Parece que eu chorei tudo que tinha que chorar e acabou. Caraca, que bom, meu amor. Ah, nossa, fico muito feliz em ler isso. Na moral, eu vou agradecer o Vander de novo. Você ficou bem desde aquele dia, né? Sim, parece que estava tudo preso na garganta. Sério, estava apertadão. E esse é o depoimento de uma pessoa que estava aí quase para cometer suicídio. Para você ver como é forte, como é poderoso a mudança quando a pessoa usa a ferramenta certa. Nesse caso aqui foi hipnose e a pessoa estava preparada para essa mudança. Outro depoimento aqui de uma pessoa também que fez: gostei muito da sessão que teve com meu filho. Seria ótimo se ele fosse mais umas vezes. Ele mudou demais. Aí eu agradeci aqui, né? E tem vários outros depoimentos mais antigos. Eu não peço depoimentos para todos os clientes, né? Porque eu acho que é um pouco invasivo, né? Não acho tão interessante pedir depoimento para todo mundo. Esses depoimentos que eu tenho até hoje, a maioria são espontâneos. A pessoa agradeceu, comentou alguma coisa, achei interessante que seria compartilhar isso com vocês e eu postei no meu Instagram. Se vocês acharem interessante eu colocar mais depoimentos lá, me fala que aí eu vou ver com meus clientes aí a possibilidade de estarem colocando mais depoimentos. E claro, se você foi atendido por mim e deseja se manifestar e falar como é que foi a experiência, para que mais pessoas possam passar, às vezes a pessoa está sofrendo calado e não sabe como é viver com esses males, né? E a partir do momento que você dá o seu depoimento, que você comenta, que você passa isso para frente, outras pessoas criam coragem também de participar, de procurar ajuda, e aí uma vida a mais que começa a ser transformada por conta do seu depoimento, né? Vamos ver aqui outro. Bom dia, Vander. Gostaria de agradecer a você por me ajudar a destravar o meu problema. Há mais de 15 anos sofrendo com falta de perdão. Um dia depois que você me atendeu, eu senti verdadeiramente a mudança. Consegui perdoar minha mãe e ela me perdoou. De verdade, eu estava falando com a minha amiga que estava lá comigo e eu senti que aquele peso que eu carregava não está mais dentro de mim. Eu liguei para ela e disse que eu estava curado dos meus traumas todos. Liguei para ela chorando, mas de felicidade. E também sou muito grato a ela, porque foi ela que me falou sobre a terapia, que eu tinha que fazer uma terapia com hipnose. Então, assim, é incrível, né? A transformação que a gente consegue alcançar. Um abraço forte a todos os meus clientes que estão aí também passando. Espero que vocês melhorem cada vez mais e busquem o autodesenvolvimento sempre, né? E é incrível. Deixa eu ver mais. Eu vou pegar mais um que foi em texto, para a gente finalizar aqui a parte dos depoimentos, para a gente prosseguir. O áudio aqui fica meio difícil de passar agora. Aqui, ó, mais um. Esse daqui foi o depoimento do dia 16/12/2020.
De tudo que eu já fiz, a hipnose clínica foi a única que estou vendo melhoras incríveis. Você é bom mesmo no que faz, só tenho a agradecer. Claro que não é eu que sou bom, né? A pessoa que se abriu, que se possibilitou, que se permitiu alcançar essa transformação estava pronta e usou as ferramentas que a gente tem na hipnose, né? Então, vamos lá. Por que minhas vivências do passado interferem nos meus resultados de hoje? A gente pensa que uma coisinha pequena, né, que acontece... Deixa eu só ver se eu consigo desativar aqui os comentários, que eu quero deixar depois desse vídeo no YouTube. Deixa eu ver... Desativar comentários. Daqui a pouquinho eu ativo novamente os comentários para quem quiser falar, tá bom? Enquanto isso eu vou acompanhando aqui, se alguém comentar alguma coisa eu ver aqui no outro celular. Por que as nossas vivências, aquilo que eu passei no passado, interfere tanto no meu presente? Porque uma das técnicas, vou falar aqui brevemente sobre uma técnica de memorização. Como é que funciona a técnica de memorização? Geralmente a maioria dos mestres aí da memória, eles costumam associar sentimentos e emoções a sentenças. Vamos supor que eu quero decorar um baralho de cartas inteiro. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele baralho de cartas e para cada carta eu vou colocar uma história engraçada, uma história estranha, algo que me traga algum sentimento, alguma lembrança, alguma emoção, para que fique mais fácil de eu lembrar aquilo. Então é mais ou menos assim que funciona a nossa mente. Quando a gente vive um momento muito estressante, muito problemático, que traz muito sofrimento para a gente, esse momento fica gravado de forma intensa na nossa mente e a gente não consegue esquecer ele, mesmo que a gente queira. Por que a gente não consegue esquecer? Porque foi um momento que teve um forte impacto emocional. E tudo que tem um forte impacto emocional na nossa vida acaba desencadeando uma grande conexão neural. A nossa mente grava, as nossas memórias são gravadas no cérebro através de sinapses neurais. Essas sinapses neurais é como se fossem ligações. Um neurônio está aqui, o outro está aqui do lado, o vizinho, e eles têm uma pontezinha que se conecta. O que passa aqui nessa área são os neurotransmissores. Basicamente são substâncias químicas ou sinais elétricos. E através desses sinais elétricos, a nossa memória é moldada. Só que, Vander, como é que eu posso mudar uma memória que eu tive de um momento traumático? Eu fui abusada sexualmente, eu fui abusado sexualmente, e aquela memória me traz muita dor. Toda vez que eu lembro, eu começo a tremer, eu passo mal, eu perco o foco, paro de fazer tudo da minha vida. Exatamente para isso que a gente costuma usar a hipnose clínica, né? Pelo fato de a gente conseguir acessar essa memória de forma mais fácil, mais certeira. E através daquele momento que a gente está acessando aquela memória, a gente pode modificar aquela memória. Como assim, Vander? Modificar uma memória? Sim, a gente pode dar um novo significado, que a gente chama de ressignificação. Ao ressignificar aquele evento traumático e dar um novo significado para aquela memória, a gente passa a sentir um alívio. Apesar de você lembrar de tudo que aconteceu, se você quiser, é como se fosse uma cicatriz, um machucadinho que está aqui, mas que não sangra mais, que eu tratei, eu passei um antibiótico, alguma coisa aqui, tratei ele, botei um curativo e depois ele fechou. Chega um momento que você não sente mais nada, você só tem aquela marca e aquela marca não dói mais. Quais são os principais tipos de prejuízos que a gente costuma ter na nossa vida causados por esses problemas emocionais gerados nessas memórias? A maioria, eu vou falar aqui, listei aqui uma lista de 10 para poder falar para vocês. O primeiro seria o medo, timidez, falta de esperança. Como assim? Quer dizer que o medo, a timidez, falta de esperança pode estar ligado a algum evento que aconteceu comigo em algum momento da minha vida? Sim, positivo. Pode ter acontecido alguma coisa que te fez perder a vontade de ficar bem. Por exemplo, toda vez que eu saio de casa eu sinto um medo terrível. Não consigo ficar bem. Porque aconteceu algo na minha vida que desencadeou essa memória de medo e ao longo da vida eu fui reforçando aquela memória, revivendo aquilo dentro de mim várias vezes, imaginando sempre o pior. E é uma coisa que é involuntária, é inconsciente. A gente não tem muita liberdade de escolher isso. São mecanismos automáticos. O inconsciente é um mecanismo de automação do ser humano. Assim como o avião tem o piloto automático, a gente também tem o nosso inconsciente. É como se fosse um dos computadores mais poderosos do universo e a gente não tem um manual de instruções de como funciona esse aparelho incrível, né? O segundo aqui seria lentidão, falta de atitude. Aquela pessoa que está sem força, sem motivação, que procrastina demais. Procrastinação é uma coisa ruim? Depende. Tem momentos que eu gosto de procrastinar. Por exemplo, se eu estou muito estressado, se eu já trabalhei demais, às vezes eu tiro um momentinho ali para procrastinar, para descansar minha mente. E geralmente é um momento que eu posso até colocar uma data, uma hora ali,
determinada e a partir daquilo eu vou lá e me esforço para cumprir aquele horário de procrastinação. Dou uma relaxada, descanso, jogo um pouco, vejo alguns vídeos no YouTube, faço alguma coisa do tipo e isso faz com que eu me sinta muito melhor, pronto, energizado para recomeçar com todo o pique, né? Se você está gostando da live, compartilha para algum amigo, algum parente, alguma pessoa que de repente pode estar precisando receber essa mensagem e depois aproveita esse vídeo aqui lá no meu canal do YouTube. Eu vou tentar colocar lá, às vezes não dá certo, às vezes o Instagram ele não salva aqui a live, mas hoje eu tenho fé que vai dar certo aqui, eu vou conseguir salvar. Outra coisa, ansiedade. Por que a ansiedade é uma coisa que atrapalha tanto, né? A ansiedade, ela chega a trazer dores físicas. Como assim? Se você já teve a sorte, não vou dizer sorte, né? Mas se você já teve a possibilidade de presenciar uma crise de pânico ou de ansiedade, você percebe que a pessoa sente muita coisa e o corpo se manifesta. Numa crise de ansiedade, por exemplo, a pessoa soa muito, ela treme, ela fica nervosa. Tem pessoas que se contraem totalmente, como se estivesse totalmente tensa. É um negócio bem pesado, bem difícil. Então, a ansiedade, ela chega a extrapolar o nível mental. Ela se manifesta mesmo a nível fisiológico, atravessa para o nível do nosso corpo. Sabe aquela dor que você... uma torcicolo, que você, de repente, fez um movimento ali, dá aquela fisgada. Aquilo ali, provavelmente, é um excesso de tensão, um excesso de sentimentos ou emoções que estão acumuladas e você acaba desencadeando tudo isso nesse momento e acaba se machucando. Uma das grandes fontes, por exemplo, de lesões de jogadores de futebol ou outros atletistas costuma ser principalmente os problemas emocionais. Acabou de brigar com a esposa, com o marido, e aí lá no jogo dá uma lesão, dá uma distensão e é uma dor imensa, é uma coisa terrível, né? Tristeza profunda. A gente poderia associar essa tristeza profunda principalmente à depressão. Como assim, Wander? Depressão também é causada por problemas, geralmente memórias. Não somente isso, alguns fatores também influenciam além das memórias traumáticas, os momentos estressores. Quais seriam eles? O que, além disso, influencia muito também é a genética. Se você já teve um pai, mãe ou avô ou avó com um caso de depressão, você já tem uma predisposição a desenvolver um quadro depressivo. Claro que quanto mais pessoas você tiver entre os seus pais e os seus avós, maior vai ser a chance. Mas nada determina que você vai ter e vai desenvolver uma depressão. Pode ser que você não desenvolva. Por quê? De repente você tem muitos bons hábitos, você já faz algum tipo de terapia. Às vezes a gente nem sabe, mas já pratica algum tipo de autoterapia e isso acaba ajudando. Mas claro, se você já tem essa predisposição, nunca fez um tipo de treinamento terapêutico para poder aliviar essas tensões, essas crises emocionais, aí realmente a chance de você desenvolver algum desses transtornos é muito grande. Então, juntou a parte genética, mais eventos traumáticos que acontecem na vida da pessoa, mais, por exemplo, um trabalho que é difícil, um trabalho que exige muito do seu físico ou do seu mental, aí, ou um relacionamento difícil também. Aí tem grande chance de você acabar passando ou por uma crise muito grande de insegurança, ou procrastinação excessiva, ansiedade demasiada, ou depressão, problemas financeiros, sabe aquela pessoa que reclama que nunca tem uma oportunidade, que nunca dá nada certo para ela? Pode ser também a mesma coisa. Uma série de crenças que foram criadas na mente dessa pessoa, e essas crenças são o que a gente chama de crenças limitantes. Problemas lá naquelas memórias lá do passado que não foram tratadas, não foram bem recalcadas, e daí elas começam a crescer, como se fosse um pão no forno. Você pensa assim, aquilo lá não faz diferença na minha vida, aquilo lá não foi importante. Tudo bem que não é importante para você agora, mas em algum momento da sua vida pode ser que aquilo lá tenha sido o ponto mais difícil, a fase mais nível hard de toda a sua vida e com certeza fez alguma diferença, ou te atrapalhou ou te prejudicou de alguma forma. Então, isso também acaba atrapalhando na parte conjugal, né? Não só na emocional, na área conjugal também. Relacionamentos maravilhosos são destruídos, destroçados, por quê? Por conta de memórias traumáticas, problemas incríveis que as pessoas passam, não dão valor, não resolvem, não ressignificam, não procuram ajuda, e aí você vê aí uma família sendo destruída com traição, com abandono e vários outros tipos de problema. E é para isso que existe esse tipo de terapia, é para isso que existe esse tipo de ajuda. Quando você procura ajuda, você pode estar salvando aí seu casamento, seu relacionamento entre pai e filho, mãe e filho, e principalmente também na área profissional. Eu conheço muitas pessoas que me procuram e que relatam que tem sérios problemas profissionais. Por quê? Porque aquela pessoa ali, ela não consegue ter um bom convívio. Ela está lá no trabalho e de repente ela tem uma crise de ansiedade no trabalho. Quem vai ver isso com bons olhos? Dependendo da área, vai ter preconceito, vai ter discriminação, vai ter comentários inconvenientes.
E a pessoa que sofre desse tipo de problemas emocionais, ela acaba recebendo muito tipo de preconceito. Então é importante você buscar ajuda até mesmo para se conhecer, para entender melhor como que é a dinâmica disso tudo que está acontecendo com você, para que você possa ter mais recursos, mais ferramentas para compreender o que você está passando e poder se livrar o mais rápido possível disso. Uma das primeiras fases da terapia é a aceitação. Primeiro você precisa perceber o que está acontecendo com você, entender melhor aquilo, para depois você poder realmente tratar, se livrar daquilo, ou então diminuir a um ponto que não te incomoda mais. Mesmo você sabendo que você é uma pessoa que tem muita ansiedade, você aprende métodos, ferramentas de como controlar essa ansiedade. Mesmo sabendo que você já passou por uma depressão, você aprende métodos de não cair numa nova depressão. E aí você consegue ajudar o seu organismo a se equilibrar. Porque a depressão ela não é um problema somente psicológico, somente um problema emocional. A depressão é mais complexa. Ela envolve uma série de desordens hormonais, e essas desordens hormonais que provocam aqueles comportamentos de ou a pessoa fica totalmente travada, sem força, sem ânimo, ou então a pessoa fica totalmente eufórica, além do normal. Sabe aquela pessoa que não tem equilíbrio? São vários os tipos de transtornos que as pessoas me procuram lá na clínica de hipnose, e um deles é esse, é justamente esse destempero na parte do humor. E é normal a gente ter vários humores durante o mês. Se você pegar e fizer uma anotação, todo dia você anotar, hoje eu me senti feliz. No outro dia, hoje eu acordei meio brocuchu, meio, sei lá, parece que eu acordei com o pé esquerdo. Aí no outro dia nossa, eu acordei com uma sorte, um ânimo, uma felicidade. E você vai ver que durante esses 30 dias esse ciclo vai variar bastante. E no outro mês, provavelmente, ele vai se repetir da mesma forma que se repetiu no mês anterior. Então a gente tem essa instabilidade de humor. Só que tem algumas pessoas que esse estado de humor, ele costuma mudar de uma hora para outra. A pessoa está extremamente feliz, satisfeita, serelepe, e de repente ela está extremamente raivosa, braba. E é muito difícil de conviver com uma pessoa assim. E isso pode trazer até problemas para ela. Por exemplo, uma pessoa raivosa, ela pode se envolver numa briga muito facilmente. Isso pode até comprometer a segurança dela e a segurança de quem está perto, né? Hoje em dia a gente sabe que muitas pessoas acabam morrendo em discussões de trânsito, por exemplo. E a gente nunca sabe quem que está no outro carro. Se é uma pessoa que está com o emocional totalmente desestabilizado, desestruturado, família totalmente problemática, e aquilo ali, ele só está esperando de repente um motivo para cometer alguma coisa, uma besteira, e até jogar tudo para cima. Tem algumas pessoas que não tem nada a perder e a gente não sabe. E se a gente entra nessa mesma vibe e acaba encarando uma pessoa que está passando por isso no trânsito, você nunca sabe com quem que você está lidando e pode acabar, inclusive, tirando até a sua vida, né? E outra área que acaba também prejudicando bastante é na área familiar. Deixa eu ver aqui que horas são. 8h58. Vamos lá. Uma das coisas que eu falo muito na minha terapia é o caminho do meio. Não sei se você já ouviu falar nessa expressão, mas o caminho do meio seria justamente aquele ponto, por exemplo, na comida. É o ponto que a comida está salgada o suficiente para você falar que está gostoso, mas não tá com pouco sal para você falar que está insonso. É aquele equilíbrio, tá no ponto exato. Então, na vida é mais ou menos assim também. Se você estiver no ponto exato, vai ficar bacana. Se você tiver com seu humor equilibrado, às vezes você vai estar mais feliz, às vezes você vai estar mais triste, mas se você estiver próximo ali do caminho do meio, você dificilmente vai se sentir a ponto de ficar realmente desestabilizado, né? É uma coisa que você vai sentir ali que está em equilíbrio. Uma das coisas mais importantes nessa parte do emocional seria justamente estar equilibrado. Quando você se sente equilibrado, as coisas começam a fluir. Uma outra das coisas que eu acho bem interessante também, que as pessoas relatam na terapia, é que quando a gente trata questões como esperança, sentimento de esperança, o que acontece? As pessoas relatam uma reconexão com o seu Deus, com a sua parte religiosa. É como se ela recuperasse a capacidade de sentir aquela segurança, aquele conforto, aquela possibilidade de poder pedir e receber alguma coisa quando ela faz uma oração, por exemplo. Então é uma coisa incrível que eu acho essa parte de recuperar essa sensação, esse sentimento de segurança e de conforto. E inclusive se você procurar isso, você vai achar muitas pesquisas que relatam que pacientes com câncer que fizeram um tratamento e eles tinham algum tipo de fé, a maioria deles tinha 40% deles tinha uma grande chance de não desenvolver depressão durante o tratamento. E grande parte deles acabavam se recuperando pelo fato de ter esse apoio, né, na espiritualidade. Não importa qual religião que você pratica, que você cresceu, que você escolheu.
Importa que você esteja em paz com aquilo que você acredita. Se você não acredita em nada, se você é ateu, tudo bem. Se você estiver bem com isso, se você não tiver problemas com essa parte da sua vida, tá tranquilo, não tem problema. Mas se isso te trouxer algum desconforto, alguma insegurança, aí é o momento que você pode buscar ajuda sim, para se sentir melhor nesse aspecto. Parênteses, aquela questão de você às vezes ter peso na consciência. Será que eu estou sendo um bom pai? Será que eu estou sendo uma boa mãe? Será que eu estou sendo um bom filho? A terapia também te ajuda a compreender melhor esses aspectos sociais, para que você possa se sentir melhor e compreender. Porque geralmente, uma das coisas que a gente acredita muito na hipnoterapia é que a resposta sempre está dentro do cliente. Ele sempre vai saber o que fazer. Mas, às vezes está um pouquinho escondido. E o nosso trabalho é tirar isso daqui de dentro e levar aqui para a mente, para que ela possa desenvolver essas ideias, trabalhar sobre esses tipos de pensamento, e aí ela comece a se sentir melhor. E aí vai acabando fazendo uma reconexão também com a família, né? Com a parte familiar. Conjugal. Quantos casamentos não são destruídos aí por conta de problemas emocionais? A inteligência emocional mostra que quando um casal tem uma inteligência emocional, eles se comunicam melhor. Eles conseguem se conectar melhor e compreender qual é o melhor momento para resolver uma questão ou não. Imagina aquele casal que tem uma DR a qualquer momento. Às vezes o marido ou a esposa está extremamente cansado, angustiado, teve um dia difícil, e aí chega o outro cônjuge e quer ter uma briga, uma DR, a famosa DR, né? Naquele momento. Aí eu te pergunto, houve inteligência emocional naquele momento? É claro que não, né? E aí, o que acontece? O casal vai se dissolvendo, vai se enfraquecendo, vai perdendo ela e vai se afastando cada vez mais. E também vai abrindo brechas para que apareçam novas complicações, né? Vai abrindo porta pro Ricardão e pra Ricardete. E o que é extremamente errado também, tá? Não é desculpa. Um casamento tá difícil, não é desculpa para partir para uma traição. Porque isso só dificulta ainda mais o relacionamento. E a maioria das pessoas que traem também, elas são consumidas pela culpa, tá? Se você pensa assim, eu traio mesmo, isso aqui, uma hora você vai pagar a conta. E a conta é pesada. Quem perde não é só quem é traído. Quem trai também paga um preço absurdo. E a outra pessoa que compartilha disso também vai perceber lá na frente. Os filósofos costumam dizer que a vida não é caos. As coisas não são aleatórias, né? É bem semelhante àquela questão dos indianos do karma e do dharma. Como assim, Wander? Como é que funciona isso? Os filósofos acreditam, os estoicos, né? Epíteto dizia que o mundo não é caos. Se fosse caos, tudo seria aleatório, tudo seria bagunçado. Não teriam leis específicas para nada. E a gente percebe que quando a gente faz o bem, aquele bem, de certa forma, acaba retornando para nossas mãos. E quando a gente faz o mal, também. Então a filosofia já acreditou nisso já desde a antiguidade e a maioria das religiões também tem esse tipo de crença. Então é melhor fazer o que é certo, o que te faz bem, e não ficar aí arriscando fazer besteira para depois pagar um preço alto demais, né? Filhos. Relacionamento com os filhos. A inteligência emocional também ajuda muito nessa questão. E um novo conceito que tem surgido cada vez mais forte é o conceito da agilidade emocional, proposto pela autora Susan Davey no livro Agilidade Emocional. Como é que funciona isso, Wander? É mais ou menos assim. Digamos que eu acordei hoje e percebi que o meu dia está horrível. Acordei com o pé esquerdo, né? Aquele dia bem complicado que tudo dá errado. Eu tenho duas escolhas para fazer esse meu dia valer a pena ou não. Uma dessas escolhas seria eu abraçar a desgraça ali e falar, meu dia tá horrível, vai continuar sendo horrível e eu não posso fazer nada. Estou de mãos atadas. No conceito da agilidade emocional, ao perceber que você está num dia tão complicado, tão tenso, com aquela nuvenzinha assim em cima de você, você pode começar a iniciar uma técnica de mudança de estado, por exemplo. Calma aí, eu acordei mal, mas será que eu preciso ficar assim o resto do meu dia inteiro? Não. Eu posso usar uma das técnicas. Eu costumo usar muito uma técnica. Se eu acordo num dia que não tá legal, não tá bacana, eu vou lá na frente do espelho e faço uma das técnicas de mudança de estado. Como assim? Bom, eu coloco uma música animada, começo a imaginar tudo dando certo, eu conquistando todas as minhas metas e meus objetivos, e comemoro, e vibro, e agito mesmo ali no quartinho de guerra, né? Quem já assistiu aquele filme O Quarto de Guerra, sabe mais ou menos como é que é, um filme incrível, recomendo pra vocês. E a gente tem que ter esse espaço, esse momento, pra gente se cuidar, se amar, se respeitar e mudar esse estado. Através dessa agilidade emocional, quando eu percebo que não tá legal, eu tenho a oportunidade de transformar aquele dia que ia ser uma meleca, né? Não vamos falar palavrão, ia ser uma meleca, em um dia maravilhoso, ou pelo menos um dia próximo à normalidade.
né? Quem já teve aquele dia de cão, aquele dia de fúria? Tem até um filme que é Um Dia de Fúria, que o cara tem um dia horrível e ele sai transtornado pela cidade, quebrando tudo, fazendo uma bagunça danada. E é mais ou menos aquilo. A gente tem a oportunidade de fazer um dia de cão, ou então a gente tem também a possibilidade de escolher mudar, modificar o nosso estado emocional atual para um estado emocional mais desejado, mais favorável, que traga benefícios, recursos e resultados que a gente realmente merece. Vamos ver aqui o que mais que dá para falar hoje. Bom, hoje eu vou parar por aqui, porque a gente vai ter um outro compromisso aqui agora às 9 horas, já passou um pouquinho do tempo, mas é isso aí. Eu vou procurar trazer mais lives assim, cada vez mais, e trazer bastante conteúdo aqui para vocês. Hoje eu não falei muito de hipnose, falei mais um pouco sobre como funciona essa parte emocional, o que o meu lado emocional pode trazer de bom ou pode trazer de ruim para mim, né? E é muito interessante o momento que você entende um pouco mais sobre as emoções, você começa a entender que aquela positividade tóxica acaba sendo muito mais prejudicial para a gente do que benéfica. O que é positividade tóxica, Wander? Bom, eu sou um cara extremamente otimista. Mas se eu ver que o barco que eu tô tá pegando fogo, eu não vou utilizar o meu otimismo para mandar pensamentos positivos para o universo para apagar o fogo. Eu vou fazer alguma coisa. Eu vou agir, eu vou buscar você ali a mudança que eu preciso. Eu vou tentar apagar aquele fogo com todas as minhas forças. Tentar não, né? Eu vou conseguir, porque se tá pegando fogo e eu vi, eu tenho uma possibilidade de alterar essa realidade. Agora, se eu finjo que não tá pegando fogo, que tá tudo tranquilo, que tudo vai ficar bem, eu fico lá dentro do barco até ele pegar fogo e afundar e sou queimado vivo. Então, a positividade tóxica que a gente fala é essa, tá? Não é a questão de você ser pessimista, não. Não seja pessimista, pelo amor de Deus. Ser pessimista é uma droga, você só atrai pensamentos destrutivos, crenças destrutivas e muito mais problemas para sua vida. Não seja pessimista. Mas o positivismo tóxico é tão prejudicial quanto o pessimismo. Ah, Wander, esse negócio é muito complicado, é difícil de entender, eu não consigo entender isso daí não. É muito fácil. O pessimismo é tão prejudicial quanto você achar que está tudo bem quando não está. E é para isso que servem os sentimentos, para te mostrar que não está legal. Se você está passando por um momento de tristeza imenso, que você não está se sentindo bem, aquilo ali é para te mostrar que você precisa de mudança. Alguma coisa na sua vida precisa mudar. Se você está sentindo raiva o tempo todo, uma raiva danada do chefe, da esposa, do marido, é um chamado para mudança. Significa que algo em você não está resolvido. A partir do momento que você busca uma terapia e abraça esse sentimento para trazer ele para perto, se conectar com ele, descobrir o porquê que ele está ali, você tem uma possibilidade de resolver aquela questão e aquele sentimento não controlar mais a sua vida. Não ser mais o seu guia e você não ser praticamente o cavalo dele, não ser mais o seu jockey, né? Você é o cavalo ali daquele sentimento que acaba te controlando. Então, pessoal, é isso aí. Depois eu vou fazer uma live mais completinha. Hoje eu só tinha 30 minutos. Espero que vocês tenham gostado. É de coração aí para vocês. Um pouquinho de conhecimento, né, sobre inteligência emocional e agilidade emocional. Um forte abraço aí para todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!